denominações religiosas. É muito importante que, para realizar a cerimônia, se respeite a caracterização de cada casal. Existem casais hétero, casais homoafetivos, e é importante que a gente não faz uma distinção do que é hétero ou homoafetivo. São casais, são pessoas que se amam. Tem casais que são católicos não praticantes. Tem casais que são católicos, mas de uma segunda união. Como também tem casais que são cristãos, mais evangélicos, agnósticos, acreditam em Deus, mas não seguem nenhum tipo de crença religiosa, ecumênicos, diferentes crenças religiosas ou ateus. Então, respeitando, esse é o princípio do significado, respeitar a diferença de cada casal. Então, a programação da cerimônia, ela tem que ser realizada de acordo com o casal. Tudo é de acordo com o casal. Música. Não é obrigado a ser música litúrgica, gospel, sacra. Tem músicas lindas que dá para fazer uma cerimônia muito bonita. Então, existem situações limitantes. Dentro da Igreja Católica, tem que ser música litúrgica. Quando é numa igreja cristã, só podem ser músicas gospel. Então, de acordo com o tipo de cerimônia que é realizado, existem dois tipos de cerimônias: o casamento civil e o religioso com efeito civil. Aí, como seria essa diferença? O casamento civil, ele é feito pelo juiz de paz. Não conhece o casal. Faz a leitura da ata do casamento, coisa de 5 minutos, no máximo. Mas o religioso com efeito civil, quem faz? É um padre, um pastor ou um ministro religioso habilitado para tal fim. No meu caso, eu tenho formação em teologia, sou ministra religiosa e faço casamentos plurirreligiosos. Então, de acordo com as situações específicas de cada casal, é feito dessa forma. Então, tem questão de documentação. 3 meses antes, a gente já pode verificar junto com o casal a questão de renovações de documentos. Se o casal é solteiro, tem um tipo de documento. Se o casal é divorciado, já é outro tipo. Viúvo, se de repente tem uma união estável. Então, tudo isso, o celebrante de verdade, ele faz uma instrução para cada casal. Então, é muito importante as minhas noivas, né, que estão aqui, as embaixadoras. Tem noivas que não são mais noivas, são casadas. Tem uma que já vai casar por esses tempos. Eu tenho aqui do Noivas Fiz para Casar, a Carol Alves, que ela fez agora recentemente uma linda cerimônia de casamento. Então, tanto pode ser com efeito civil, como sem efeito civil. Mas, Malu, por que as pessoas procuram tanto a cerimônia com efeito civil? Você vai um dia para o cartório. Vamos lá, vocês aqui embaixadoras, quem já casou? O que gasta para poder fazer? Cabelo, roupa, maquiagem, fotografia e acaba fazendo uma pequena festinha depois do cartório. Aí você faz um dia do cartório e um dia da Igreja Católica. Então você faz 2 festas. Você acaba gastando 2 vezes, porque você gasta lá no dia do civil e gasta no dia da igreja e vai ainda para um buffet à parte. Então, a partir do momento que você consegue unificar, você gasta uma vez. O momento de assinatura já é aquele fotógrafo, não é o fotógrafo do cartório, não é o fotógrafo que de repente vai para a Igreja Católica e cobra o deslocamento dependendo de onde seja o buffet. Então existem situações particulares. Aí tem muita gente no mercado hoje em dia que se vende sou celebrante. Gente, como se vende? Dorme uma coisa, opa, eu sei falar, tá dando muito negócio, vou ganhar dinheiro com as noivas, vou ser celebrante. Mas, gente, ser celebrante, você tem empatia pelo próximo. Você se sentir
na situação do próximo. Você ajudar. Quantas vezes tantos casais, eu não digo só a noiva não, os noivos também, pedem esclarecimento. Como é que eu faço meus votos? Eu estou tendo um problema com a fulana, me ajuda, conversa com ela, ela está tão nervosa. Eu canalizo aquela noiva de uma tal forma que eu tiro de brigar até com o noivo. Então, eu senti a necessidade de fazer o curso de psicologia. Quando eu fiz a minha formação em teologia, eu recebi um certificado de coach. Nada contra coach. Mas eu resolvi que o profissional é o psicólogo. E eu estou estudando, estou em aprendizado, sou aluna de 4º semestre de psicologia. Então, se eu ajudo a unir casais, por que não ajudar a permanecê-los unidos? Porque o casamento é importante, o ato da cerimônia, de como é tudo realizado. E o depois? Então, é muito importante esse entendimento. Não é algo engessado. Senta, levanta, faz isso, faz aquilo. Não, é personalizado conforme a história de cada casal. Contar a tua história de uma forma diferente. Por quê? As duas partes falam sobre a sua ótica. E juntando as duas versões, se cria uma terceira, unindo as histórias. Então, já fiz casamento temático. Já me vesti de Maria Bonita. O sonho do casal era ser casado por uma Maria Bonita. Imagina um padre se vestir de Maria Bonita, ia ser estranho, né? Já tive um casal que o sonho do casal era ter a celebrante vestida de Gandalf. Eu perguntei, eu preciso pintar o cabelo de branco? Não, né? Não, não precisa, mas eu consegui a roupa. Tá, e o sapato? Eu posso passar um batom? Batom pode, mas vai já ajustar. Então, quando você pega uma pessoa da família que fale bem, se essa pessoa da família vai falar uma besteira, se de repente, em vez de 30, 40 minutos, que é o tempo de uma cerimônia, falam coisas e vai demorando a cerimônia e tem o pôr do sol e o sol não espera. Então, a necessidade do celebrante é de grande importância. Quando eu iniciei na área de celebração de casamento, eu fui uma das primeiras. A primeira mulher celebrante daqui do nosso estado do Ceará. O Ceará, um estado totalmente machista, que só via a celebrante no formato de padre, pastor, juiz de paz, sempre masculino. E por que não nós mulheres não poderíamos fazer? Então eu quebrei muitos paradigmas. Eu me sinto abençoada e agradeço a todos os dias pelas conquistas que nós mulheres, nós temos, o quanto que nós crescemos e o quanto nós temos ainda a crescer, o quanto é importante. É isso. Arrasou. Dúvidas, meninas? A hora de vocês agora. Oi, pronto. Malu, agora há pouco eu estava ali atrás, eu já sou casada, né? E tinha um casal com uma dúvida com relação à documentação, aos prazos que o casamento religioso com efeito civil que você faz, né? Cobram. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Gente, prazo é um gargalo. Então, tudo para casamento tem que ser planejado, existem prazos. A partir de 90 dias, é necessário realizar uma série de renovações de documentações. Não é a Malu que estipula. Existe o Código Civil Brasileiro, que fala exatamente o que é permitido e o que não é. Então, a partir do momento que você deixa para a última hora, não tem o devido planejamento, corre o risco de perder um prazo. Então, todos os casais que eu faço essa assistência enquanto celebrante, a Isa, que é minha noiva, vai casar, ela vai fazer o casamento religioso com efeito civil, ela já vai dizer um depoimento dela, pode dizer, diga aí, por favor. Eu tava esperando ela citar o meu nome, eu tinha certeza. Não, mas você tava fazendo sim porque queria falar. Pronto. Gente, a Malu, né, além de ser uma fornecedora, uma celebrante maravilhosa, já tô aqui puxando o saco dela,
Mas assim, realmente surgem muitas dúvidas na questão da documentação, né, dos prazos, que é muito importante seguir. Porém, a Malu, ela sempre instrui muito bem os noivos dela. E ela manda tudo com muita antecedência, os prazos. E ela, além disso, ela realmente vira a nossa mãe, porque ela fica puxando o nosso saco até a gente ir. E eu sou a cara de pau que, desde semana passada, já faz quase um mês que ela me deu o documento para ir no cartório e eu ainda não fui. Detalhe, eu caso próximo mês. Ela já estava aqui espalhando para todo mundo que eu ainda não fui resolver essa documentação. Mas eu estou falando, prometendo aqui perante a ela e a todos que amanhã, sem falta, estou no cartório resolvendo isso. Gente, a Malu é maravilhosa. Realmente, ela é uma celebrante que ela não deixa dúvidas. Tudo que você pergunta, e ela é a mulher que tem 48 horas de tempo dela. Porque ela não dorme, ela está online 24 horas, ela responde 24 horas e todos os dias essa mulher tem um casamento lá não sei aonde, quando eu vou ver a Malu já está no Canidé. Então assim, não deixe de cogitar a Malu para ser sua celebrante, porque ela realmente vira a mãe dos noivos. Que ela está falando tem fundamento, porque no sábado eu fiz um casamento em Canidé, foi agora esse mês. E no domingo eu ia fazer o casamento da Cibele, que é uma noiva fiz para casar. E a Cibele Pimenta foi um caso muito bacana, porque quando eu fechei esse casamento em Canidé, eu avisei a Cibele, Cibele, eu vou fazer um casamento no sábado, vai ser em Canidé, mas o teu é domingo e domingo eu tô no teu. Então ela tinha toda a segurança. Ela viu nos meus stories que eu estava em Canidé. Eu colocava exatamente nos stories, estou indo para Canidé, Cibele, não esqueci do seu. Então é a segurança que a gente transmite para aquela noiva. É um momento tão ansioso na vida, né? Que de repente você não dá aquela tranquilidade. Um profissional que realmente tem a empatia, eu posso até falar, eu casei quase a família toda da Jéssica. Casei o irmão, amigos. E é bacana quando tem essa situação de você encontrar casais, que hoje casados, em casamentos de outras situações, de outros casais. Então, Jéssica, quando eu fui fazer a cerimônia da Jéssica, foi muito bacana, porque eu revi 2 casais que eu tive a oportunidade de celebrar o casamento. Conheceu ainda o meu sobrinho, né, o bebezinho, filho do Jefferson da Tamires, que é fruto desse amor, foi o primeiro casamento. É engraçado porque a Malu fez o casamento do meu irmão no finzinho da pandemia, né, ainda estava com restrição de pessoas. E aí a Tamires indicou o trabalho da Malu para uma amiga minha, a Anne Caroline. Ela também casou. E no dia do casamento da Carol, eu estava noiva, mas não tinha ainda estabelecido data nem nada. Só sabia que ia casar. E aí eu já disse, Malu, eu quero que seja com você. Eu nem tinha data. E ela, Jéssica, me diga logo para poder reservar. Assim que eu defini a data, foi a primeira coisa que eu fechei. Aí só depois que tudo deu uma reviravolta, né? Eu nem tinha lugar ainda, só tinha a data. Depois decidi que ia casar na igreja, né? Aí a Malu fez a celebração afetiva. E um mês antes eu casei, né, na Igreja Católica com efeito civil. Mas é muito importante essa segurança e esse carinho, assim, é muito engraçado. Onde você encontra a Malu trata você, sabe seu nome, pergunta pelo seu irmão, pela sua amiga, como é que tá seu esposo, e todo mundo pelo nome. Eu acho isso fantástico. O Jonathan, meu esposo, diz assim, Jéssica, a Malu não tem um cérebro, ela tem um HD, porque não é possível que ela lembre de tudo. Gente, não é que a gente lembre de tudo, mas é porque são os laços que ficam, né? E como a Jéssica brilhantemente disse, ela casou o religioso com efeito civil na Igreja Católica. É possível sim, não é impossível. Mas eu tenho casais, o que eles fazem? Casam no cartório, casam na Igreja Católica e fazem a cerimônia comigo. Aí por quê? Porque eles gostam da vibe de casar. Porque, opa, eu demorei tanto para casar, agora eu quero casar várias vezes. Também tem desses. Então, é de acordo realmente com o casal.
E agora, Leandra, tá, vai conversar um pouquinho com vocês sobre toda a questão da documentação, prazo, né, da Igreja Católica. Às vezes nos stories eu só posso ficar doido nos casamentos nas igrejas, mas eu sei que tem um motivo para isso, né? Então, a Leandra vai conversar um pouquinho com vocês. E as meninas que vão casar na Igreja Católica ou que quiser fazer alguma pergunta para ela, tá? Aproveita que esse mundo do casamento religioso é bem complicado na questão de documentação, de curso. Então, a hora é agora. Boa noite. Vou tentar passar um pouco, né? Porque se eu for passar tudo, vai demorar. Bem, a Igreja Católica, ela também, né? A gente faz o casamento com efeito civil. Só que nós temos que antecipar bem antes, né? Da data. Vocês têm que irem ao cartório, marcarem a data, né, de vocês, pedirem um documento, lá eles mandam um documento para a igreja. Lá na igreja a gente faz uma declaração, volta novamente para o cartório e no dia do religioso, né, na igreja, o padre celebra com o efeito civil. Mas tudo isso com um prazo de antecedência de 30 ou de 90 dias. Leandra, no caso do casamento com efeito civil, todo padre ele pode fazer ou tem alguns padres que não faz, tem algumas igrejas que não pode? Como é que funciona? É assim, poder todos podem, mas vai de paróquia a paróquia. Porque as igrejas católicas, a cada 6 anos, eles mudam os padres. Então vai a mentalidade de cada padre que está ali. Então a gente que está à frente da comunidade, da igreja, a gente tem que primeiramente conversar com ele. É tanto que quando as noivas chegam para marcar as datas, elas já têm que dizer o que é que elas têm preparado. Já tem que dizer se é efeito civil, se vai casar o civil, se vai depois casar. E os documentos é o quê? O RG, CPF, comprovante de residência, tanto dos noivos como das testemunhas, né? A certidão de casamento civil. Se por um acaso você ainda não tiver casado, mas você já está com a data marcada, você leva a declaração. Quando você conclui, né, que tem um casamento civil, aí você leva a certidão para lá. Como também o curso de noiva. O curso de noiva depende de paróquias. Tem paróquias que é 2 dias, tem paróquias que é só 2 manhãs, depende de cada paróquia. E tem paróquia que é só um dia, uma manhã ou uma tarde, é dependendo de cada paróquia mesmo. Não é todas que trabalham da mesma forma. Então é muito, depende de onde você está, de onde você vai casar, de onde você vai fazer o curso. E outra coisa muito importante, que as noivas não se atentam, os noivos. Você mora numa determinada paróquia, você quer casar em outra igreja que não é a sua paróquia. Você tem um tempo também para levar esse documento para essa paróquia, para que seja revisado todos os documentos, no mínimo 20 dias antes da data, né? Para que seja revisado se tem alguma coisa que não esteja preenchido normal, certo, né? E uma outra coisa também que muitos noivos fazem, tira dor de cabeça, faz assim a gente ficar com muita dor de cabeça, é quando não querem o padre da paróquia, querem outros padres de outras paróquias. Mas é muito importante para vocês que no dia que vocês forem dar entrada, vocês têm que avisar isso, porque nenhum padre pode celebrar nada em outra paróquia se o pacto daquela paróquia não permitir. Isso é muito complicado, porque às vezes vocês querem padre de N paróquias, mas se você não chegou, não falou na secretaria paroquial e não disse, se o padre usar, né, aquele senso dele ali e disser que não, é não e pronto. E a arquidiocese acolhe. Porque nós temos que avisar, é tudo um consenso. Não é que não seja permitido, mas nenhum padre pode celebrar nenhum sacramento em jurisdição de outro padre. Decoração, muito importante. Há paróquias, igrejas que não deixam. A nossa pode, né?
Tem também outra coisa muito importante com os profissionais, né, fotógrafos que vão filmar. Eu acho que muitos aqui sofrem, porque tem padres que não permitem subir no altar. Tem padres que limitam o espaço. Aí vai depender também de paróquias, vai depender da igreja, da conversa que o cerimonial também tem com o padre. Porque isso também vale muito quando o cerimonial chega, que ele tem um diálogo com o padre. Tem muito isso. Às vezes também, né, tem igrejas que lhe cobram uma taxa. Ah, mas aquela igreja ali é barata. Mas se você usar o tapete dela, ela vai lhe cobrar outro valor. O ar-condicionado é um valor. Tudo isso tem os valores. Atraso de noiva também, depende de paróquia. Os valores não são o mesmo, não tem tabela para isso. É o que a paróquia entender de cobrar. É isso que vocês têm que prestar atenção bastantemente nisso. E tem que ser resolvido tudo com antecedência. E a questão da atualização dos documentos, né? Porque, pelo menos alguns meses atrás que eu descobri que precisava da atualização da certidão de nascimento, né? Então, acho que assim, nem todas as noivas sabem que precisa. Então, quais são os documentos que precisam ser atualizados? Na realidade, na Igreja Católica, e eu fazendo a cerimônia, é a mesma documentação. Eu pedi apenas o José ao microfone para atentar o seguinte aspecto. Como é seu nome? Gabriela. Gabriela, sua identidade, que você usa mais, é RG ou CNH? RG. Teu RG tem mais de 10 anos? Não, mas tem muitos casais que o RG está danificado ou tem mais de 10 anos. Então, 10 anos a nossa imagem muda muito. Imagina, Gabriela, há 10 anos atrás, totalmente diferente, a menina velha, né? Então, os cartórios não permitem. E muitos casais não têm o cuidado que você tem de ter uma identidade atualizada. A CNH é um tipo de identidade, o passaporte é um tipo de identidade, mas muitos não sabem que a carteira de trabalho não é mais considerada identidade. A CNH não é a CNH digital, é a física. Então, quem vai casar, atenção você que vai casar, que vai sair do tico-tico no fubá, vai realmente chegar a sua vez. Então é muito importante que você atente sobre documentação. E o que a Gabriela está falando é de suma importância. Renovar documento. Eu tive uma noiva que descobriu que o nome dela tinha um M que ela não sabia. Quando ela fez a renovação, ela descobriu que o nome dela, Maria, não era Maria, Mariana. Então ela passou a vida inteira com o nome errado. E lá agora não vai dizer nada não, mas lá no futuro, para uma situação de licença saúde, aposentadoria, se de repente ela não consertar a tempo, ela perde todos os benefícios. E isso é muito importante ser esclarecido. É o nosso trabalho enquanto celebrante. Não é só falar aquelas palavrinhas bonitas, não. É só 5 minutinhos, de forma alguma. É todo um esclarecimento, é um trabalho de utilidade pública. Os documentos são muito importantes, que estejam devidamente renovados, né? Porque a gente recebe muita documentação de noivos com uma identidade de 10 anos, de criança. E também tem o batistério, né? O batistério é muito importante também que os noivos tenham o sacramento do crisma, tenha a primeira Eucaristia, mas acontece que às vezes os noivos não têm os sacramentos, né? O crisma e a Eucaristia. Então a gente prepara, né? Tem uma equipe que prepara os noivos para a primeira Eucaristia no dia do casamento. Outra coisa muito importante, é muito importante que os noivos também tenham o sacramento da confissão, porque só pode receber a Eucaristia no dia do matrimônio se tiver a confissão. Vocês também terão uma entrevista com os padres, né, que vão fazer a celebração.
Ele lá vai perguntar muitas coisas sobre vocês, sobre o casal. É como a Malu falou, é a identidade de vocês, é aquela celebração que ele vai fazer de acordo com a vida que vocês têm e o que vocês pretendem ter dali para frente. É muito importante isso. Eu vou casar próximo mês e quando eu fui fazer da entrada, na verdade quando eu fui fazer o curso de noivos, eu aprendi muitas coisas sobre a Igreja Católica que eu não sabia. Eu acho que todo mundo aqui tem essa... Até quem não casou no religioso também descobriu muitas coisas durante esse processo, né? E no meu caso eu descobri sobre o Proclamas, que é muito importante, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse o que são os Proclamas. Por isso que é bom o tempo, né? Porque os proclamas ele tem que correr 30 dias que antecedem ao matrimônio. Os proclamas são, durante as missas no domingo, nós colocamos o nome dos noivos e todas as missas nós proclamamos o matrimônio, né? Que irá acontecer de fulano, cicrano. E dentre esses proclamas, que não vai ser o caso de vocês, mas já aconteceu, terá alguém que, se tiver algum impedimento daquele casal, que a comunidade, que a paróquia não sabe, aí quem souber de algum impedimento, ela tem a obrigação de falar. Porque o matrimônio, para ocorrer o matrimônio, não pode haver nenhum impedimento. Porque senão, depois ele vai gerar uma nulidade. Os impedimentos caso você vá casar, ou o noivo ou a noiva tenha algo fora que não foi confessado, é casado, muitas vezes, né? Tem homens, como também tem mulheres, que tem um outro relacionamento, está casando, mas contém outro relacionamento. Isso é um impedimento. Ele está casando, ele está contraindo um sacramento sobre mentira. Então isso é um impedimento. Muitos já aconteceram de ter filhos, ter outra família e não falar para a noiva. Entre os impedimentos que vai gerando, e se a comunidade, alguém da comunidade souber, ela tem por obrigação de avisar a paróquia, ao pároco, e ele vai tomar as devidas providências, né? Vai chamar os noivos, vai conversar e vai ver se realmente aquilo ali vai impedir. Aí vai decidir entre os dois e a justiça eclesial, né? Porque isso vocês não sabem, mas a Igreja Católica ela também tem a justiça eclesial, que decide as nulidades, o que é os impedimentos, tudo. O que eu ia comentar é sobre essa questão do batistério, né? Eu fui solicitar essa semana passada, na verdade, o meu batistério na igreja. E eu até então tinha uma certidão de batismo, um cartãozinho assim, né? E eu sempre percebi que meu nome estava escrito lá, Jéssica Laiana, com I. E minha identidade, meu tudo era com Y, né? Aí quando eu entrei em contato com a igreja, eu fiz assim, né? Tá, mas meu nome tá diferente aqui. O que é que se pode fazer? Porque em todas as minhas outras documentações estavam o meu nome escrito de outra forma. Aí a mulher da igreja disse que ela colocaria uma observaçãozinha, né, no batistério lá embaixo, a forma correta como o meu nome escreve, né? Aí tanto o meu nome, quanto o nome dos pais, quanto o nome dos padrinhos, eles precisam estar bem direitinho, porque senão... Isso aí também é muito importante. E vai estar tudo correto, isso é a partir do batismo. Na hora que os pais vão procurar o sacramento do batismo para os filhos, eles têm que levar toda a documentação. Não pode ser feito só de boca, dizer o nome, porque o nome que eu vou escrever é como eu entendo, né? Se não tiver o documento, é como eu entendo. Mas tudo tem que ter a documentação. E quando se o noivo ou a noiva vai procurar a certidão de batistério e não encontra, que já tem muitos casos que a gente sabe, a igreja tem por obrigação, aquela paróquia que ele está se casando, de emitir a certidão negativa, porque é pedida pela mitra arquidiocesana. No meu caso, né, eu entrei em contato com a igreja para solicitar a atualização, né, do batistério e eles não encontravam, de jeito nenhum. Eu sabia só o ano, minha mãe não lembrava qual era a data certa, né, e eu falava, a moça, não, ligue daqui uma semana, que quando for com uma semana a gente vai ter encontrado. Eu ligava, não, a gente não encontrou ainda, ligue daqui mais uma semana, e eu já ficando desesperada, né.
Aí foi que eu pesquisando, soube que ligando para a arquidiocese e falando que era a paróquia, né, meu nome completo e tudo, aí eles achavam qual era o livro e a página, me passaram esses dados, eu passei para a igreja, aí foi que eles encontraram. Mas ainda bem que você foi procurar, mas aí é a obrigação da paróquia. A paróquia que você está emitindo a documentação para o matrimônio. É a secretária paroquial que tem essa obrigação de fazer. Aí imagina, vocês já são pilhadas para resolver tudo no casamento. Ainda vai atrás do batistério da época que foi batizada, não encontra. A pessoa já se desespera, já puxa os cabelos, já não dorme, já briga com o noivo, já se estressa de todas as formas, né? Então, são coisas que acontecem que por trás das entrelinhas da foto linda de casamento, não se sabe o que se foi passado, um backstage do que aconteceu, o que foi necessário. Então, tudo isso é importante que verifique profissionais de qualidade, que lhe deixe totalmente tranquilo para o seu dia. Muito obrigado, queria agradecer às meninas, Malu e Leandra, que tem um leque, né, de curiosidades, então já queria agradecer, muito obrigado, meninas. Salva de palmas para elas. E agora, nós vamos estender um pouquinho, que agora o tema será a experiência inesquecível de uma mesa de doces perfeita. E agora, eu queria convidar possamos acolher também com palmas. A Adri, vem pra cá. Salva de palmas para ela. Por gentileza, pode se acomodar, pegar seu microfone. E vamos acolher também ela, que é conhecidíssima. Samara, vem pra cá. Samara Caixeta, salva de palmas para ela também, que vai tirar todas as dúvidas, né? Essas duas profissionais que torna o evento uma coisa bela e gostosa. Então são duas coisas que caminham juntas. Então agora, meninas, vocês também estão livres para fazer perguntas, e essas duas excelentes